Hoje é segunda-feira, 12 de maio, e já começamos a semana com um resumo quente sobre o Botafogo, que no fim de semana conquistou uma vitória expressiva contra o Internacional no estádio Nilton Santos. O jogo terminou em 4-0, um placar que poderia enganar quem não assistiu a partida inteira. Apesar do resultado elástico, a atuação teve seus altos e baixos, algo que até o próprio treinador reconheceu depois do jogo. Ele foi sincero ao admitir que a vantagem construída no primeiro tempo foi exagerada em comparação ao que o time realmente jogou. E isso é positivo, viu? Porque mostra que o técnico enxerga as falhas e não se ilude com o placar. Ele já adiantou que o Botafogo terá problemas para escalar a equipe completa nas próximas partidas por conta de lesões, e os desfalques estão confirmados para os jogos contra o Estudiantes pela Libertadores e no clássico contra o Flamengo. Quem viu o jogo percebeu que o Botafogo começou bem com um gol logo nos primeiros minutos, mas depois disso caiu de produção. O Internacional foi para cima, pressionou e complicou a saída de bola alvinegra. O time ficou nervoso, errando passes fáceis, permitindo que o adversário rondasse a área com perigo. Ainda assim, antes do intervalo veio o segundo gol, trazendo um pouco mais de tranquilidade. Mesmo sem dominar o jogo, o Botafogo foi eficiente nos contra-ataques, aproveitando as brechas deixadas pelo Internacional. A segunda etapa foi melhor ajustada. O time fez o terceiro gol, um golaço daqueles de encher os olhos, e ainda fechou a conta com mais um belo gol. A diferença dessa vez foi a precisão. Em outros jogos, o Botafogo até criava oportunidades, mas pecava nas finalizações. Contra o Internacional, cada chance foi bem aproveitada, mostrando evolução nesse aspecto crucial. Esse ponto é fundamental. Criar chances é importante, mas saber finalizar é o que decide os jogos. Inclusive, ontem mesmo teve outra partida entre dois times tradicionais, onde um deles fez 2 gols em 2 únicas oportunidades no primeiro tempo. Porém, vacilou na defesa e acabou sofrendo a virada. No caso do Botafogo, apesar das dificuldades em controlar o jogo, o placar foi construído com base na eficiência. Mesmo sem ter uma posse de bola consistente, o time foi letal quando teve a bola no ataque. Pensando no confronto contra o Estudiantes, isso preocupa. O treinador sabe que se repetir os erros de ontem, a equipe pode sofrer. Ele destacou que o mais importante foi a vitória, que traz confiança e mantém a moral do grupo em alta, mas não escondeu a necessidade de ajustes, principalmente na parte defensiva e no controle da posse de bola. Durante a coletiva, ele foi bem claro ao explicar o que viu em campo. Segundo ele, após o gol inicial, a equipe perdeu o domínio, deixando o Internacional crescer e ocupar espaços. O Botafogo até recuperava a bola, mas logo a perdia novamente, permitindo que o adversário acumulasse escanteios e rondasse a área com frequência. Apesar disso, o Internacional não conseguiu transformar essa pressão em chances reais de gol, muito por conta da solidez defensiva nos momentos decisivos. O treinador ressaltou que muitas vezes as análises esquecem que do outro lado também existe uma equipe jogando e tentando impor seu ritmo. Mas mesmo assim, ele reconheceu que era obrigação do Botafogo ter mais controle do jogo, principalmente quando se está à frente no placar. No segundo tempo, as coisas mudaram um pouco. O treinador promoveu ajustes no posicionamento e pediu que a equipe pressionasse mais alto para recuperar a bola em zonas avançadas. Esse movimento surtiu efeito. O Botafogo marcou o terceiro gol em um contra-ataque bem trabalhado e a partir dali teve mais tranquilidade para gerir a partida. O quarto gol foi a cereja do bolo, consolidando uma vitória que no papel parece ter sido mais fácil do que realmente foi. Ainda assim, o técnico reforçou que a atuação no primeiro tempo ficou abaixo do desejado e que o placar de 2-0 ao intervalo não refletia o que se viu em campo. Ele também falou sobre a dificuldade de manter uma regularidade em meio a um calendário tão apertado, com jogadores lesionados e pouco tempo para treinos mais intensos. Segundo ele, a evolução do time passa pelo acúmulo de minutos em campo e pela confiança que vem com as vitórias. Mesmo sem tempo para trabalhar todos os aspectos táticos, o treinador acredita que as partidas em sequência ajudam no desenvolvimento dos atletas. Cada jogo é uma oportunidade de corrigir erros e aprimorar o entrosamento. Porém, ele foi enfático ao dizer que o resultado positivo não pode mascarar as falhas cometidas.
Outro ponto importante da fala do treinador foi sobre a importância do trabalho coletivo. Ele deixou claro que, apesar das decisões individuais serem decisivas, especialmente nas finalizações, é a estrutura coletiva que permite que essas ações individuais aconteçam. Do mesmo modo, a responsabilidade de impedir que o adversário chegue ao gol também é coletiva. Para ele, o futebol se constrói na soma dessas duas dimensões, o coletivo que organiza e o individual que executa. Essa filosofia vai ser essencial nos próximos jogos, principalmente contra adversários mais fortes e em competições como a Libertadores. Por fim, ele mencionou que a vitória contra o Internacional serviu para dar confiança, mas que o time ainda precisa evoluir muito. A atuação foi boa em determinados momentos, mas ainda distante do ideal. A meta é encontrar um equilíbrio maior sem oscilações tão evidentes ao longo da partida. Com desfalques importantes, o desafio será ainda maior nas próximas rodadas. A preparação já está voltada para o jogo da próxima quarta-feira contra o Estudiantes, onde o Botafogo precisará ser mais consistente para sair com um bom resultado. E claro, o clássico contra o Flamengo no domingo promete ser mais um grande teste para esse elenco que segue em construção. Estamos juntos e seguimos de olho em tudo que envolve o nosso glorioso Botafogo. Mais tarde traremos novas informações e análises sobre o time e os desdobramentos desta vitória, que apesar de expressiva no placar, ainda deixa lições importantes para a sequência da temporada. Olhando para frente, a situação do Botafogo continua desafiadora. A vitória contra o Internacional, apesar de importante, não esconde os problemas que a equipe vem enfrentando ao longo da temporada. Não é novidade para ninguém que as lesões têm sido uma pedra no sapato do treinador. Jogadores fundamentais seguem no departamento médico e, com um calendário tão apertado, a recuperação é sempre mais lenta do que o desejado. O reflexo disso é um time que precisa se reinventar a cada rodada, com mudanças constantes na escalação e na forma de jogar. Isso exige muito do elenco, e principalmente da comissão técnica, que precisa encontrar soluções rápidas para manter a competitividade em alto nível. O jogo contra o Estudiantes pela Copa Libertadores se aproxima e traz uma carga emocional forte. Não se trata apenas de mais uma partida, é uma chance real de consolidar a campanha na competição mais importante do continente. Mas para isso, o Botafogo terá que ser mais consistente do que foi contra o Internacional. O time argentino é conhecido por sua intensidade, sua marcação agressiva e por não dar espaços ao adversário. Se o Botafogo repetir os vacilos na posse de bola e as desconcentrações vistas no último jogo, a tendência é de um confronto muito mais complicado. O treinador sabe disso e já deixou claro que o foco agora é corrigir essas falhas mesmo com o tempo curto. E aí entra um ponto interessante, como trabalhar aspectos táticos e mentais com um elenco desgastado fisicamente e sem tempo para treinamentos longos. A resposta está na simplicidade, muitas vezes pequenos ajustes de posicionamento, conversas individuais e vídeos de análise fazem mais diferença do que treinos pesados em campo. O treinador tem buscado exatamente isso, aprimorar a tomada de decisão dos jogadores dentro das situações de jogo. O Botafogo precisa melhorar sua capacidade de controlar o ritmo das partidas, principalmente quando sai na frente do placar. Saber cadenciar o jogo, esfriar o ímpeto do adversário e manter a posse de bola com inteligência são armas fundamentais em competições de mata-mata como a Libertadores. Além do Estudiantes, o clássico contra o Flamengo também ocupa um espaço importante na cabeça dos torcedores e da comissão técnica. Esses jogos mexem com o emocional, com a rivalidade e com a pressão por resultado. O Flamengo vive um bom momento com um elenco recheado de estrelas e será mais um teste de fogo para um Botafogo que ainda busca se afirmar entre os favoritos. A chave para um bom desempenho nesses confrontos está no equilíbrio. O Botafogo já mostrou que tem força ofensiva, mas precisa ser mais sólido defensivamente, principalmente nas transições. Evitar espaços entre as linhas, corrigir a compactação da equipe e reduzir os erros individuais são desafios que precisam ser superados com urgência. O treinador tem insistido muito na questão do coletivo. Para ele, mais importante do que ter craques individuais é fazer com que a equipe funcione como uma engrenagem bem ajustada. Cada jogador precisa entender seu papel, suas funções em campo e como suas decisões impactam o desempenho do time como um todo. Isso vale tanto para
a construção das jogadas ofensivas quanto para a recomposição defensiva. E nesse contexto, a parte mental se torna ainda mais relevante. O Botafogo precisa desenvolver uma mentalidade vencedora, saber lidar com a pressão e manter a concentração ao longo dos 90 minutos. Jogos como o de ontem servem de alerta. Não basta começar bem e fazer um gol cedo, é preciso manter a intensidade e o foco até o apito final. Outro aspecto que merece atenção é a questão física. O calendário brasileiro é cruel e a sequência de jogos é implacável. Com atletas importantes fora de combate, o treinador tem buscado soluções dentro do próprio elenco, promovendo a entrada de jovens da base e rodando as peças disponíveis. Essa mescla entre juventude e experiência pode ser uma aposta interessante, desde que haja um equilíbrio entre a ousadia dos garotos e a maturidade dos mais rodados. A Libertadores é uma competição que exige casca grossa e cada detalhe pode fazer a diferença em um confronto decisivo. Falando em detalhes, a bola parada tem sido uma arma pouco explorada pelo Botafogo nesta temporada. Em jogos mais truncados, onde a criação de jogadas é mais difícil, ter uma boa estratégia em escanteios e faltas laterais pode ser o diferencial. Trabalhar melhor essas situações nos poucos treinos disponíveis pode ser uma saída inteligente para surpreender adversários mais fechados. Além disso, a eficácia nas finalizações que apareceu no jogo contra o Internacional precisa ser mantida. O futebol é implacável com quem não aproveita suas chances e o Botafogo já sentiu isso na pele em partidas anteriores. A conexão com a torcida também desempenha um papel crucial neste momento da temporada. O apoio das arquibancadas pode ser o combustível extra que o time precisa para superar as dificuldades. O estádio Newton Santos tem se mostrado um caldeirão quando a torcida abraça o time e isso precisa ser valorizado. Em jogos decisivos, a sintonia entre time e torcida pode ser o fator determinante para empurrar a equipe rumo à vitória. O treinador sabe da importância desse apoio e sempre faz questão de destacar o papel do torcedor como o 12º jogador em campo. Voltando ao aspecto tático, um dos pontos mais debatidos entre analistas e torcedores é a necessidade de maior variação no estilo de jogo. O Botafogo por vezes se torna previsível, insistindo em jogadas laterais sem conseguir infiltrar pelo meio. Trabalhar alternativas como triangulações rápidas, inversões de jogo e aproximações pelos corredores centrais pode abrir novas possibilidades ofensivas. A flexibilidade tática será essencial principalmente nos jogos da Libertadores, onde os adversários costumam estudar muito bem as características do oponente. Outro fator que precisa ser considerado é a gestão emocional dos jogadores mais jovens. Encarar jogos decisivos com grande carga de pressão é um desafio para quem ainda está ganhando rodagem no time principal. O trabalho da comissão técnica nesse sentido vai além do campo. Preparar esses atletas para lidar com situações adversas como sair atrás no placar ou enfrentar estádios hostis faz parte da formação do elenco competitivo que o Botafogo pretende construir. A liderança dos jogadores mais experientes será fundamental para orientar e tranquilizar os mais jovens nesses momentos. Olhando para o futuro próximo, a sequência de jogos não dá trégua. Após o Estudiantes e o Flamengo virão mais desafios no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Cada ponto conquistado se torna precioso, principalmente em uma temporada tão equilibrada, onde qualquer deslize pode custar caro. O Botafogo precisa aproveitar o embalo da vitória contra o Internacional, corrigir os erros identificados e manter a evolução constante. O trabalho é árduo, mas os resultados começam a aparecer e a confiança cresce a cada partida. Por fim, é importante destacar que, apesar das dificuldades, o Botafogo tem mostrado capacidade de superação. A vitória de ontem foi mais um passo nessa caminhada. A busca por consistência, por um jogo mais equilibrado e por uma identidade forte segue sendo o objetivo principal. A torcida acredita, o time mostra sinais de evolução e o caminho está traçado. Agora é seguir trabalhando jogo a jogo, com os pés no chão e a ambição de quem sabe que pode conquistar grandes coisas na temporada. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News.
Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem circulado intensamente nos últimos dias. O meio-campista Richard Rios, do Palmeiras, estaria de saída para o Botafogo. A possibilidade de uma negociação entre os dois clubes tem gerado expectativa nos torcedores e movimentado o mercado da bola, que, embora no meio do ano, já vive um período de especulações e negociações. Richard Rios, de 25 anos, tem sido uma peça importante no elenco do Palmeiras desde sua chegada em 2021. Com características de um volante moderno, o colombiano se destacou pela sua capacidade de desarme, além de um bom passe, tornando-se cada vez mais valioso para o time paulista. Contudo, o jogador tem enfrentado uma concorrência interna forte, o que pode ter motivado seu nome a aparecer em rumores de transferência. A possível ida para o Botafogo ganha força pelo fato de o time carioca estar em busca de reforços para a temporada. Após um bom início de temporada no Campeonato Brasileiro e uma crescente expectativa por parte de sua torcida, o Botafogo busca se consolidar como uma das grandes potências do futebol brasileiro. Para isso, o clube alvinegro está disposto a investir em peças-chave e Richard Rios seria uma dessas opções para fortalecer o meio-campo. Apesar de ainda não haver confirmações oficiais, a negociação pode fazer sentido para ambas as partes. O Palmeiras, com seu elenco recheado de opções para o setor, poderia abrir mão do volante para dar espaço para outros jogadores. Por outro lado, o Botafogo se beneficiaria da chegada de Rios, que chegaria com a experiência de grandes competições e poderia ajudar a reforçar um dos setores mais carentes do time. Além disso, o fato de Richard Rios ter sido formado nas categorias de base do Atlético Nacional da Colômbia e ter experiência em competições internacionais pode ser um atrativo para o Botafogo, que tem se mostrado interessado em jogadores com um bom histórico. O volante, embora não tenha sido titular absoluto durante toda a sua passagem pelo Palmeiras, demonstrou seu potencial em momentos importantes quando esteve em campo. Para o Palmeiras, a saída de Rios também não seria vista com grande surpresa, considerando a instabilidade de alguns dos seus jogadores e a necessidade de realizar ajustes no elenco. Porém, a torcida palmeirense tem uma relação de carinho com o jogador, que ao lado de outros atletas do clube, conquistou títulos importantes como o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Embora o rumor ainda seja tratado com cautela por todos os envolvidos, a situação é um exemplo claro da imprevisibilidade do mercado da bola no Brasil. As negociações podem ser rápidas e mudar a qualquer momento, e os clubes, assim como os torcedores, têm que se adaptar à realidade de um futebol cada vez mais dinâmico e competitivo. A transação, se confirmada, será mais um capítulo da movimentação intensa que o Botafogo tem protagonizado nos últimos anos, ao tentar se fortalecer para brigar de igual para igual com os maiores times do Brasil. Para Richard Rios, seria uma nova oportunidade em sua carreira em um clube com grande tradição no futebol nacional e que parece estar apostando alto para alcançar novos voos. Por enquanto, os detalhes da possível negociação ainda estão sendo discutidos nos bastidores e os torcedores de ambos os clubes aguardam ansiosos por qualquer confirmação oficial. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.